Olá, vamos falar hoje sobre os 4 erros que vão te levar a falhar, tanto na corrida quanto no ciclismo. Eu sou o Daniel Martins e eu vou te ensinar esses 4 erros hoje. O primeiro erro é que normalmente a gente treina pouco durante a semana e quer compensar o volume durante o restante da semana. O que normalmente a gente faz? Na corrida, a gente costuma treinar aí 5, 6 km, 7, aproximadamente 40, 45 minutos, ok? Não tem nada de errado nisso. O grande erro é a pressa que a gente tem em aumentar muito o volume. E aí chega no final de semana, quer correr em torno de 15, 20 quilômetros sem ter preparado o corpo para isso. Eu venho estudando, né? Eu venho fazendo pós-graduação desde o início desse ano, vai até o ano que vem, e eu já vinha estudando isso antes, e isso só vem se confirmando. Então, o que a gente recomenda? É que você aumenta em torno de 10% no volume de treino. O que seria esse volume de treino? É a quantidade que você corre. Por exemplo, se você está correndo aí por mais ou menos 30 minutos, na semana seguinte você vai aumentar 10% disso, que seriam 33 minutos. Mas a gente não pode fazer a conta por treino, e sim na semana. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer todo o volume da semana e normalmente a gente conta isso em quilometragens e não em tempo. Então a gente está treinando lá em torno de 20 quilômetros na semana. E aí quer correr os mesmos 20 no final de semana. Veja bem, você está dobrando o que você fez. Você está repetindo o que você fez em uma semana inteira, em 2, 3 treinos, querendo fazer tudo num único dia. Isso vai te levar a uma lesão porque é um aumento muito significativo de impacto. Entende? Então vai aumentando isso aos poucos. Essa semana você correu 20, a próxima semana corre 22, na outra semana 24, 25, e aí você vai progredindo isso de forma mais natural até chegar no objetivo e no alvo seu para a sua prova em específico. Esse é um grande erro cometido e eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Não são poucas que treinam entre 5 e 8 km durante a semana e depois querem aumentar isso de forma muito brusca. Ou até mesmo dentro da própria semana, como eu já havia falado. Treina lá 5, 6, até 8 km durante a semana. E aí faz isso 2 vezes, 3 vezes na semana, que dá lá mais ou menos 15 a 20 km. Aí no final de semana sai fazer esses 20 km de uma vez só. Veja bem, você está fazendo o que você fez na semana inteira, em um único treino. Se você gastou aí 40 minutos por treino, você levou aí aproximadamente 2 horas de treino durante a semana, dividido em 2 ou 3. Então, se for 40 minutos para 2 horas de treino, é um aumento absurdo. É um aumento absurdo. A sua musculatura está preparada para isso? Provavelmente, se você faz isso, você comete outros erros, como não fazer uma ativação muscular antes de começar os treinos, não faz um alongamento dinâmico e não prepara o seu corpo para nada. Cuidado com esse nosso primeiro erro, e eu digo nosso porque eu também já cometi ele. O segundo erro é que a gente sai treinar freneticamente. Vejam bem, há alguns fatores que interferem de forma significativa nos treinos. Vamos dar um exemplo. Você costuma fazer seus 5 km, ok? Em torno aí de 25, 30 minutos. Até aí, tudo bem. Só que esse ritmo que você faz num dia fresco, num dia com mais sombra, ou no período mais cedo da manhã, que é mais tranquilo, mais fresco, não é o mesmo esforço que você vai fazer num dia muito quente. Ou num outro horário de treinamento, por exemplo, no final da tarde, onde já esquentou muito o dia, você já está com o seu corpo cansado de toda a sua rotina diária. Veja como isso não parece muita coisa. Só que, por exemplo, em vez de você fazer lá a sua corrida para um pace de 5,5, que seria mais ou menos 11 km por hora de média, para quem
não consegue calcular isso, seria 27 minutos mais ou menos os 5 quilômetros. O que vai acontecer? Você vai fazer isso num horário mais quente ou num dia muito ensolarado ou muito abafado, e isso vai aumentar o seu pace. E aumentar o seu pace é te deixar mais lento. Né? Em vez de você fazer para 5,5, você vai fazer para 6. E aí você vai ficar, poxa, mas eu costumo fazer isso em 27 minutos, hoje eu fiz em 30. Hoje foi muito ruim o treino. Não foi ruim o treino. Como estão as condições climáticas? São outros fatores que interferem. Um dia de muito vento também. Você corre numa direção onde o vento está de frente para você. O vento bate no seu corpo e te segura. Outros fatores, outro fator que interfere também é quando você está muito agitado. Você vem de um dia turbulento, agitado, ou acorda no susto, atrasado e sai agitado treinar. A sua frequência cardíaca fica alta, você percebe o esforço de uma forma diferente. E aí isso torna o seu treino muito frenético, muito agitado. E isso também vai fazer com que você não tenha sucesso no seu treino. Fazendo aquela sensação de não valeu a pena. Então, cuidado, desacelera, perceba o que está acontecendo. Eu cansei de várias vezes sair pedalar, por exemplo, e fazer um trecho que a gente costuma fazer aqui, de 20 km. Meu Deus, para ir parece um foguete sem fazer esforço. Dá lá 30, acima de 30 de média. Na volta, quando consegue dar 20 é muito. De média, 20 km por hora de média. O que isso quer dizer? Que eu peguei um vento contra. Eu fui mal? Não fui. Porque eu percebi outras coisas. Outro grande fator influenciador disso é ficar olhando aqui, ó. Porque tudo isso que eu falei pra você, você colocou lá que seu treino hoje vai ser na velocidade e você escolheu a sua velocidade de treino. Seria, por exemplo, um treino de ritmo. Eu marquei que eu vou fazer esse trecho de 20 km de 30 km de média. Ou eu vou correr 5 km com pace de 5. O que normalmente acontece aí? Eu não consigo fazer ele. Porque essa temperatura oscilou, eu estou muito agitado e eu fico tentando olhar para o relógio, fazer aquilo que está programado e não acontece. Cuidado com esses erros. Tá? Cuidado com esse treino frenético. O terceiro erro que todo mundo já cometeu, e eu digo todo mundo, que é 90%. Ele não tem experiência ou nunca procurou pesquisar ou nunca conversou com ninguém. E chega o pau em todo treino. Como assim chega o pau em todo treino? Pega lá a sua bike ou tênis para correr, enfim. Você escolheu o que você vai fazer. E aí você vai lá e dá o seu máximo. Ótimo. Chegou no próximo treino, você vai lá e dá seu máximo. No próximo treino você dá seu máximo. Isso está errado. Isso não é assim que funciona um processo de evolução, um processo de crescimento. Como que você vai melhorar isso? Existem métodos e técnicas para que você execute os treinos. Tá? Os métodos de treinos aeróbicos são os mesmos, tanto para o ciclismo quanto para a corrida. Os treinos fartlek, os treinos de tiro, os treinos de ritmo, o método é o mesmo. O que vai diferenciar é que um você vai estar correndo, o outro você vai estar pedalando. As distâncias em tempo são diferentes devido à velocidade ser diferente. E isso toma a particularidade de cada um. Então, esse cuidado também deve ser tomado nos treinos. Se você chega o pau em todo treino, você provavelmente tem muito incômodo muscular, tem dores, você precisa de mais de um dia de recuperação para treinar. A panturrilha normalmente faz aquelas carocinho, fica doendo, às vezes dói para andar. Isso também acontece com queimação na lombar, porque você força demais. E essas dores, tá, são em ambos os esportes. São características de quem treina com um esforço muito alto. O quarto erro a gente comete quando a gente se lesionou e vai voltar a treinar, ou ficou doente e precisa voltar a treinar. Vamos lá, vamos ter como um exemplo simples, tá? Um resfriado. E você vai precisar ficar 2, 3 dias sem treinar. Você teve um pouco de febre, muita coriza, enfim, não conseguiu treinar. O incômodo muscular, a dor corporal foi maior
E não tem nada de errado nisso. Você precisa da sua imunidade alta. E o treino faz a sua imunidade baixar um pouquinho e pode piorar isso. Então você precisa ficar sem treinar. O problema é que na volta você quer treinar igual quando você parou. O que tem de errado nisso? Imagina nessa simples gripe que todo o seu sistema de vias aéreas, nariz, garganta, faringe, enfim, todo esse sistema seu está comprometido, ele ficou irritado, ele passou por uma inflamação, o seu pulmão perdeu capacidade porque ele também ficou doente, produziu muita secreção, ele realmente entrou num modo inflamatório e isso não foi legal. Então tudo isso está prejudicado, ainda está terminando de recuperar. Porque uma gripe, ela passa os sintomas em 5, 7 dias e você consegue voltar a treinar de forma leve. Mas a recuperação 100% de todo o seu sistema, e a gente precisa entender que quando a gente vai fazer os treinos de corrida e ciclismo, a gente precisa treinar o coração e o pulmão, e por isso é um treino aeróbico, tudo isso está comprometido. E aí vai falhar. O corpo vai levar 15, 20 dias para realmente estar 100%. Você já percebeu que são 15 dias para você falar, não, agora sim eu voltei. Agora sim eu voltei com tudo. Pois é, porque é quando o seu corpo terminou. Então se você passou lá igual eu, uma vez quebrei a mão. Fiquei quase um ano parado. Primeiro treino que eu voltei a treinar, o que eu quis fazer? O mesmo ritmo de quando eu parei. Porque eu achei que não ia ter diferença nenhuma. Eu fiquei quase um ano parado, perdi capacidade, eu ganhei peso. Meu corpo não está mais acostumado com isso. Meu corpo está acostumado a descansar e não a estar em movimento. E eu não respeitei isso. Claro que eu passei mal no treino, faltou açúcar no sangue, quase desmaiei, precisei pegar carona para voltar embora, isso foi em um pedal. E tá tudo certo. O que eu preciso é me respeitar. Se eu tivesse feito isso, eu não teria passado mal. Eu teria entendido que eu poderia ter ido mais leve, teria feito o treino completo, com todos os objetivos, e continuaria evoluindo. Não teria uma perda de performance. Teria continuado a progredir, porque eu tenho uma memória muscular boa. Eu perco a capacidade, mas eu consigo recuperar, desde que eu respeite meu corpo. Ou eu vou ter uma nova lesão, ou precisar ficar parado novamente, e aí começa a desandar tudo isso. Gostou? Então deixa um comentário aqui, dá um curtir, para que a gente possa estar impulsionando esse vídeo para outras pessoas verem, ok? É dessa forma que você me ajuda a divulgar tudo o que eu sei, todo o meu conhecimento, para ajudar várias e várias pessoas. Deixa um comentário, deixa um joinha e eu volto aqui na quinta-feira com mais um DaniCast.